Aparência, comportamento e comunicação. Esses são os 3 pilares que norteiam uma das profissões do futuro, segundo o New York Times. Acompanhe as novidades, tendências e dicas sobre esse universo que está mudando a forma como nos vemos e como somos percebidos. Podcast Profissão Consultoria de Imagem, uma produção original Centro-Europeu. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Profissão Consultoria de Imagem. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre comportamento na área da consultoria, uma temática fundamental para todos os profissionais. O meu nome é Dani Leister, eu sou consultora de imagem e estilo com 6 anos de atuação, sou do Rio de Janeiro e hoje eu estou aqui com 2 convidadas muito especiais que são referências para mim. Raquel Jordan, consultora especializada em comportamento, já tem 12 anos de atuação, uma grande referência, e Juliana Maxud, também aí com 10 anos de atuação na área, especialista em mundo corporativo, advogada de carreira. Hoje a gente vai conversar sobre a importância do comportamento, porque de nada adianta estarmos bem vestidas com a roupa mais incrível, com o caimento perfeito, se o nosso comportamento, a forma como a gente se porta, a maneira como a gente se comunica, está coerente com aquilo que desejamos comunicar. E quando a gente fala de primeira impressão, a gente sabe que não é, de fato, somente a vestimenta ou a maquiagem e o cabelo. É fundamental a nossa postura, o nosso tom de voz, a forma como a gente se comunica. Então agora eu quero dar a voz aqui para as nossas convidadas. Raquel, acho que você pode começar se apresentando um pouquinho, contando da sua experiência. Então, como a Dani falou, eu sou Raquel Jordan, já estou atuando no mercado, da consultoria de imagem há 12 anos. Sou carioca também, assim como ela, não é? Atendo clientes, pessoas físicas e jurídicas, e tenho minhas formações tanto no Brasil quanto no exterior. E quando eu busquei as minhas formações no exterior, era exatamente para enfatizar a importância do comportamento e como ele é global, não é? Com culturas diferentes, principalmente atualmente, que tem uma frase que eu digo que a aparência abre portas, mas é o comportamento que as mantém abertas. Então, como você comentou, Dani, a primeira impressão, as pessoas sempre pensam, que só o que importa é a roupa, e na verdade não é. Não adianta a gente construir uma imagem toda com a roupa adequada se o nosso comportamento e a nossa comunicação não estão alinhados. E a base da consultoria de imagem está mesmo nos 3 pilares, que são aparência, comunicação e comportamento. E isso é fundamental hoje em dia para o próprio atendimento do consultor de imagem e daqueles que estão se formando na área também. Com certeza. Ju, o que é que você nos diz sobre isso? Bom, primeiro me apresentando, eu sou consultora de imagem em São Paulo, eu atuo também, como a Raquel, nessa área corporativa. E venho do direito, acho que isso a gente acaba trazendo a nossa experiência, para a consultoria de imagem. Eu já estou atuando há 10 anos e é essa questão da consistência de imagem mesmo. E as pessoas elas estão percebendo isso. Não sei se vocês sentem. A imagem é importante, mas o comportamento ele tem que estar coerente, Então eu tenho trabalhado muito essa parte de comportamento com empresas, que precisam cada vez mais disso, com todas essas mudanças que nós vivemos atualmente, e também com pessoa física, As pessoas perceberam que, poxa, eu tenho até uma imagem bacana, mas como é que eu preciso me comportar para alinhar a minha imagem, alinhar o meu comportamento à minha imagem. Então acho que é um mercado enorme aí para nós, consultoras, Cada vez mais, a gente tem muito espaço para trabalhar. Com certeza. E você enxerga que as empresas, elas hoje realmente estão valorizando, estão em busca do profissional consultor de imagem especializado em comportamento, e é algo talvez um pouco mais atual de comportamento das próprias empresas. Antigamente você acredita que elas não estavam tão atentas a isso? Bom, Dani, eu acho que as empresas não sabem muito bem o que a gente faz. Eu acho que as empresas precisam entender o nosso trabalho. Elas não sabem que o profissional que cuida dessa parte de comportamento é a consultora de imagem, porque ainda tem muito isso atrelado à imagem, à aparência, à roupa. Então, cabe a nós desenvolver isso,
ir lá na empresa, falar, olha, sou eu, você precisa de mim. Então esse é o nosso papel. A gente tem que ir atrás, a gente tem que divulgar, a gente tem que falar da importância do nosso trabalho. Isso depende de nós, né? Cada vez mais. Entendi. Raquel também atua atendendo clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Quando uma cliente, pessoa física, te contrata, o que exatamente ela está buscando? Quais são as expectativas dela ou dele com esse trabalho? Na grande maioria das vezes, as pessoas buscam um consultor de imagem porque querem fazer uma mudança nas suas vidas, né? Querem trazer aquele perfil que se busca da elegância, quero ser refinada, e pensam que só a roupa que comunica isso. Então, na hora que venho trabalhar, é exatamente trazendo a importância do seu comportamento. Então, a grande maioria das minhas clientes, eu encaixo o comportamento como um dos pilares, né? Muitas clientes minhas são do mercado corporativo, são mulheres que estão, né, em alto cargo dentro das empresas, são mulheres que estão em transição hierárquica, então ainda não conseguem ter, vamos dizer, uma comunicação assertiva com sua equipe exatamente por conta do comportamento. E na grande maioria das vezes, Dani, as empresas estão nos buscando, né, para falar principalmente sobre a importância do comportamento em relação à diversidade, que hoje em dia está sendo muito grande, né? Como os colaboradores devem ter esse entendimento, como se comportar, como ter habilidades pessoais que estão completamente relacionadas a comportamento. Se fala tanto de soft skills, e os soft skills não são habilidades técnicas, né? São comportamentais, é puro comportamento. Se fala hoje em dia de como deve ser o líder, o líder não é mais verticalizado e sim horizontalizado, e é nessa arte que ele tem que trabalhar totalmente o comportamento dele, não é, Juliana? Não, e pegando esse gancho, Raquel, as empresas nos chamam como porta-vozes. Sim. Então elas não conseguem lidar com esse assunto, e é um assunto difícil, hein? Muito. Como é que eu vou... Antes isso era possível, no mundo de hoje não dá mais para você virar para o seu colaborador e falar, olha, você tem que vestir isso. Então, como é que eu faço para alinhar a minha cultura, alinhar o que eu quero transmitir para o meu cliente e passar isso para a minha equipe de uma maneira sutil, de uma maneira como uma orientação, como um apoio. E não uma imposição. E não uma imposição. Exato. Então, esse é o grande desafio da consultora, do consultor que estão atuando no mercado corporativo. Como que eu vou traduzir isso para o colaborador da empresa, para o meu cliente? Como é que eu vou colocar isso? Olha, nós estamos aqui juntos. Eu não estou aqui para impor, para julgar, estou aqui para te ajudar, porque está todo mundo muito perdido, né, Raquel? Muito perdido, muito perdido. É verdade. E isso tudo tem que ser feito de uma forma muito natural, sim, não com é? certeza, com certeza. Porque a gente também não está aqui para trabalhar o cliente como se ele fosse um personagem, vamos dizer assim, né? Para encaixotar ele nessas regras, senão até no momento que ele tiver numa situação, seja no mundo corporativo, seja numa ocasião pessoal também, ele às vezes pode ficar perdido, né? Se ele não souber absorver isso de uma forma muito natural. E ele não consegue seguir com isso, ele não segura. Isso. E nem incorpora. Né? Vocês sabem que eu tenho recebido muita solicitação de empresa para etiquetar a mesa. Muitas, no mercado de luxo, muita coisa. Por quê? Porque hoje em dia os colaboradores, né, as empresas fecham o negócio em refeição de negócio. Então, o treinamento é para que o profissional se sinta seguro numa situação que ele não domina, porém, ele aprendendo, ele vai dar mais atenção a fechar ao negócio do que se preocupar em situações que ele pode se sentir inseguro. Isso é em qualquer ambiente, né, Dani? Em qualquer ambiente, para qualquer profissional. E aí você consegue estabelecer um rapport com o seu cliente, né? O cliente, vamos dizer, que venha de fora, né? A gente hoje trabalha com o mundo inteiro. Ele está ali, para ele aquela dinâmica da mesa é natural. Muitas vezes para nós não é. E aí você está numa situação que te deixa inseguro e você precisa mostrar conhecimento. Quando você mostra conhecimento, o cliente está ali te observando. Não só em relação à sua comunicação verbal, mas a sua comunicação não verbal. Claro. Na hora que ele percebe que você também tem aquele traquejo, dá o match. Exato. É mais um componente que vai te ajudar a fechar aquele negócio, a ganhar credibilidade com aquele cliente. Porque é segurança que a gente transmite. Exato. Você fica atento à sua comunicação verbal. Exato. Né? E a
gente transmite através de expressões faciais, postura, gestual, não tem como, né, E Dani? o cliente sente quando o profissional não está 100% seguro daquilo que está entregando, qual é o resultado disso? Cliente insatisfeito, cliente que não vai te indicar, então você não consegue dar continuidade, né? É fundamental que a gente tenha muita segurança daquilo que estamos passando e muito conforto, né? Exatamente. Porque tem Você sabe que isso é um leve. ponto que eu coloco sempre para os meus alunos, né? Que a consultoria de imagem tem os 3 pilares, né? Para sempre se lembrar, a aparência é ótimo pilar. Trabalhamos com cores, estilos, limpeza de guarda-roupa, montagem de mala, é maravilhoso. Mas os 2 outros pilares, comunicação e comportamento, para mim são os mais importantes. São tão importantes que são quanto. aqueles que fazem realmente a pessoa se lembrar de você. É a sua comunicação verbal, o seu aconchego, né, a sua empatia, o seu trato, as suas boas maneiras como um todo, né? Exato. Na verdade, os 3 pilares são complementares, Exato. não dá para individualizá-los. Né? Com certeza. E esse formato de atendimento corporativo, ele funciona online ou somente presencial? Quer responder, Chuchu? Pode falar, Raquel, primeiro. Então, eu acho que eu estou no mercado já há 12 anos, eu sempre trabalhei presencial. Quem está nos assistindo aqui e me segue sabe que o presencial para mim é o formato que eu acho que você cria mais conexão, que você tem mais empatia. Porém, quando surgiu a pandemia, eu nunca trabalhei tanto, Dani. Porque eram os treinamentos que as empresas precisavam e contrataram muito para fazer treinamento de comportamento, de imagem profissional, a imagem no momento home office, não é? O atendimento de varejo, atendimento de excelência através do online, do WhatsApp, porque a tecnologia está aqui, né? Ajuda os profissionais, as empresas, mas até na tecnologia a gente tem que ter um comportamento adequado. Claro, claro. Na pandemia eu não atuo na área de comportamento e de corporativo, mas eu tive um boom também de atendimento. Exato. 2020 é impressionante, né? Eu também, porque é um momento que o mundo estava passando por aquela loucura toda, tanta insegurança, tanta tristeza, mas algumas áreas profissionais conseguiram se destacar. Muito. E aí a consultoria, eu acho que ela pegou, né, vem surfando essa onda e a gente continua aí numa crescente e é o reflexo geral na profissão como um todo. E a gente aprendeu muito, né? Porque, por exemplo, eu atendia só presencial. Hoje eu tenho clientes que só querem online. Então, tem empresas que só trabalham online. Elas trabalham no mundo todo. Olha, eu só tenho... Você vai precisar fazer o treinamento online, porque eu tenho gente no mundo inteiro. Então, a gente teve que se reinventar para entregar o mesmo trabalho, o mesmo resultado de formas diversas. Com certeza. Isso é uma mudança de comportamento interessante até também do próprio cliente, né? Seja ele pessoa jurídica, seja pessoa física, porque antes a gente não imaginava trabalhar, muitas pessoas não imaginavam trabalhar online. E hoje, às vezes, o formato híbrido também funciona muito bem, né? Quando eu vou atender uma cliente, muitas vezes ela quer o formato híbrido. Então, o que dá para fazer online, ela quer online. E aquilo que eu não entrego online, a gente faz presencial. E assim a gente vai se ajustando conforme o caminhar. Com muito certeza, bacana. Dani. Eu acho que, em todos os sentidos, eu acho que a pandemia veio nos ensinar muito a ter uma nova experiência de trabalho, né? Ensinar aos clientes, ensinar às empresas e colaboradores e vendedores, enfim, a todos nós, a gente ter uma flexibilidade maior, né? Para conquistar, né, nosso sucesso, conquistar, né, clientes e por aí vai mesmo. Que tipo de ações, vou primeiro para a Juliana, você acha importante para que o colaborador e instituição se destaquem no mercado? A primeira coisa é se situar. Então, qual que é o meu público-alvo? Quem que eu atendo? Né? Como é que eu vou me comportar diante do meu público? Então, acho que esse é o primeiro ponto a ser observado. E também olhar para a empresa. A empresa precisa entender quem ela é, o que ela representa e o que ela quer passar. Senão fica uma coisa incoerente. É o tempo todo coerência, né, Raquel? A gente fica o tempo todo colocando. Mas vocês já pensaram nisso? Porque a empresa, ela, às vezes, cria um modelo na cabeça dela, ou ela acha que ela é o que ela não é. Então, a gente tem que buscar, do mesmo jeito que a gente faz com a pessoa física, a gente tem que buscar a essência ali e colocar. Vocês acham que isso está representando exatamente o que vocês pretendem? É exatamente isso que vocês querem passar para o mercado? Então, esse cuidado a gente tem que ter também no corporativo. Bacana.
Doutora Raquel. Eu acho que a grande maioria das empresas, elas não tem noção da própria identidade. É trazendo um pouco do que a Juliana curioso, comentou. né? Muito curioso. Porque elas querem ser percebidas, avaliadas e julgadas de uma determinada forma. Mas o público mesmo as percebe, avalia e julga de outra forma, porque elas não têm essa coerência. E o grande match, como a Juliana falou, é o colaborador estar completamente alinhado à identidade da empresa. Tem uma diferença muito grande entre identidade e imagem. Então, essa ligação, ela está exatamente nos opostos e é o meio que vai fazer a solidificação, que é o comportamento, a comunicação, a vestimenta, o atendimento, né? São vários assuntos que você tem para criar esse match entre esses opostos, imagem e identidade. A grande maioria das empresas traz exatamente isso, treinamentos sobre a importância da imagem profissional, porque o próprio colaborador, ele não sabe a potência que ele tem com a imagem profissional dele. Então ele percebe, meu Deus, não tinha pensado nisso, poxa, é mesmo. E na hora que você dá os treinamentos, eles se entreolham e percebem realmente, poxa, isso acontece, isso não é legal, vou prestar atenção nisso. Então é uma absorção muito interessante de conhecimento. Eu sou fã, sempre falei que eu sou fã de corporativo e comportamento. E além deles serem portadores da imagem da empresa, eles levam adiante, Sim. Eles passam a serviços de uma forma mais profissional, de uma forma diferente, quando ele entende esse processo. Então, eu acho que o grande ponto ali, eu não estou aqui cumprindo uma orientação da empresa apenas, claro, existe isso, mas eu estou aqui te dando elementos para que você seja um profissional melhor aonde quer que você esteja. Eu sempre comento isso para eles, né, que hoje eu posso estar trabalhando aqui, mas e amanhã? Porque está tendo essa questão muito de demissões, demais. Né? Então eles absorverem o conteúdo para eles profissionais mesmo, né? Exatamente. E já aconteceu de você atender alguma empresa e ela perceber que, na verdade, faltava essa conexão, essa falta de identidade e, de repente, até a empresa passar por um processo que a gente chama de rebranding. A gente fala muito isso atrelado à marca pessoal, mas uma empresa, enfim, do mundo corporativo, eventualmente também pode precisar, né? Passar por um ajuste para alinhar todas essas características. Total, Dani. Todos os feedbacks que eu recebo são completamente positivos, né? Na hora que você começa a dar o treinamento, você vê os olhares do RH, né, do CEO, do chefe da empresa, dizendo, meu Deus, como era importantíssimo esse assunto dentro da empresa. E terminando qualquer treinamento, os próprios, né, colaboradores vindo, poxa, gostei tanto. E eu sempre falo também para os consultores de imagem que o mercado corporativo é um grande mercado para você, né, para você ter o entendimento de que às vezes você pode não estar com o seu cliente físico, mas atendendo o corporativo, você atende uma empresa e nessa empresa tem pessoas que também contratam você. É isso que acontece. Eu ia falar, né? isso. Então é um outro nicho que você tem, porque muitos profissionais, Dani, pensam que o corporativo é só multinacional. Não, tem multinacional, mas tem escolas, tem pet shop, tem varejo, tem clínica médica, tem clínica de cosmetologia, tem salão de beleza, tem toda a gama, né, de empresas como um todo. Multinacionais tem muitas, mas também tem todo o mercado. Então, assim, Meninas, você eu tem fiz esse uma nicho. pesquisa, só cortando a Raquel, Claro, que eu não, lembrei. Existem 19 milhões de empresas no Brasil. 19 milhões de empresas. Aí envolve, né, microempresas, grande porte, médio porte. Olha o universo que nós temos para trabalhar. Exato. Então, né, isso é um mercado que precisa do nosso trabalho, que precisa saber que a gente faz isso. Sim, exato. Então, fica a dica aí. E tem que comunicar isso na própria rede social. Claro. Não é? Hoje em dia a gente tem as redes sociais para nos auxiliar e na minha época não existia rede social, gente. Não existia o WhatsApp. Na minha também não. Era muito mais complicado. Era ligava, né? A pessoa não atendia. É uma ferramenta de trabalho e a gente tem que saber
poder se apropriar das mídias sociais de forma positiva. Exato, pensando no que a gente posta, pensando em como a gente se comunica. E outra coisa que eu sempre também indico aos alunos, façam um site. Quem quer atingir corporativo, é preciso você fazer um site. Porque o site te dá mais embasamento, te traz mais credibilidade, você consegue demonstrar através do seu site os seus produtos. Também tenham as mídias sociais, LinkedIn, mas enfim. Comunica profissionalismo, né? Porque a gente sai também do ambiente somente da mídia social, é fundamental. E a Raquel falou bem, LinkedIn. O nosso público corporativo está concentrado ali no LinkedIn. Ótimo. Adorei o nosso bate-papo. Eu também, não dá pra indicar mais. Raquel, Juliana, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo. Espero que essa conversa tenha sido aí uma inspiração e que vocês possam ver mais esse nicho de atuação dentro da consultoria. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Prazer.